Roberto nunca acreditou em sorte, mas quando encontrou aquela casa por um preço quase simbólico, viu como uma oportunidade única. Um sobrado simples, mas espaçoso, em uma rua silenciosa. O corretor apressado não deu muitas explicações. Apenas repetiu que era uma excelente oferta. Assim que entrou, o cheiro de mofo misturado com madeira antiga invadiu seu nariz. Ainda assim, sentiu que ali seria um recomeço. Naquela noite, enquanto arrumava seus pertences, algo chamou sua atenção. Uma janela no quarto principal. Estranhamente, não lembrava de tê-la visto do lado de fora quando chegara. Grande, com moldura de madeira escura, parecia deslocada no ambiente. Roberto encolheu os ombros, convencido de que talvez não tivesse reparado. Mas algo nele já começava a incomodar. O vento batia contra as paredes e a casa parecia respirar junto com ele. Roberto se deitou, mas a insônia o mantinha acordado. Virando-se para a parede, notou a janela refletindo a luz da lua. Curioso, levantou-se e se aproximou. Ao olhar através do vidro, não viu o jardim da frente nem a rua deserta como deveria. No lugar, havia apenas um espaço cinzento, vazio, como se fosse um nevoeiro sem fim. Ele piscou várias vezes, mas a visão permanecia. Tocou no vidro e sentiu um frio cortante, muito mais intenso do que o ar da noite. Um arrepio percorreu sua espinha. Voltou para a cama tentando se convencer de que era apenas cansaço. Mas aquela sensação de que a janela não deveria existir o acompanhou até adormecer. Na manhã seguinte, Roberto saiu pela frente da casa e caminhou ao redor. Procurou a tal janela do lado externo. Nada. Apenas parede lisa, sem qualquer indício de abertura. Voltou ao quarto com o coração acelerado. Durante o dia, a janela parecia normal. Refletia os móveis e a luz do sol, como um espelho. Mas quando ele passou diante dela, seu reflexo demorou um segundo a mais para acompanhá-lo. Um detalhe sutil, mas perturbador. Aproximando-se, notou que sua imagem no vidro sorria, embora ele estivesse sério. Deu um salto para trás, assustado. Porém, ao olhar novamente, tudo estava normal. Roberto começou a se perguntar se sua mente estava pregando peças. Ainda assim, decidiu cobrir a janela com um lençol. Mas naquela noite, o pano estava no chão. À meia-noite, Roberto acordou com um barulho estranho. Era como se algo estivesse arranhando o vidro da janela. Lentamente, se levantou, o coração disparado, e se aproximou. O nevoeiro cinzento ainda estava lá, mas agora parecia se mover, como se tivesse vida própria. Os arranhões cessaram e foram substituídos por sussurros baixos, incompreensíveis, mas insistentes. Encostou o ouvido no vidro e quase recuou de imediato. As vozes estavam chamando seu nome. Assustado, correu até a porta e tentou sair do quarto. Trancada. Jurava não ter girado nenhuma chave. Virou-se de volta e percebeu que do outro lado da janela agora havia sombras, vultos sem forma definida se mexendo lentamente, como se aguardassem algo. O dia amanheceu com um céu cinzento. Roberto passou horas tentando entender. Ligou para o corretor, que não atendeu. Procurou registros da casa, mas quase não encontrou nada. Apenas uma menção antiga à propriedade condenada em documentos antigos. Decidiu não entrar mais no quarto, mas naquela noite o som voltou, dessa vez mais forte. Quando abriu a porta, encontrou o lençol que havia colocado de volta na janela, mas estava do lado de dentro, rasgado. Uma marca de mão, branca e fina, estava estampada no vidro, como se algo tivesse tocado. Aproximou-se devagar, e então uma mão idêntica surgiu pelo outro lado, tentando alcançá-lo. Ele recuou, mas o frio daquela presença já tinha tomado conta do ambiente. Roberto começou a perder a noção do tempo. No trabalho, parecia ausente. Mal dormia. Sonhava com aquele vazio além da janela, um espaço infinito que o chamava. Certa noite, decidiu encarar aquilo de frente. Sentou-se diante do vidro e esperou.
As sombras começaram a se movimentar e os sussurros ficaram mais claros. Venha. Aos poucos, percebeu que a janela não era uma janela. Era uma porta, uma passagem para algum lugar que não deveria existir. O frio aumentava e as vozes tornavam-se mais sedutoras, quase familiares, como se fossem pessoas que ele conhecia. O vidro tremeu e Roberto jurou ver a moldura se abrir um pouco, como se o nada quisesse atravessar. Na manhã seguinte, acordou no chão, sem lembrar como havia adormecido. Ao olhar em volta, percebeu que o quarto estava diferente. As paredes pareciam mais úmidas, como se respirassem. O teto rangia como se algo se movesse dentro. A janela estava maior, ocupando quase toda a parede. Apavorado, tentou fugir. Correu até a porta, mas desta vez ela havia desaparecido. A única saída era a janela. Ele começou a gritar, socar as paredes, mas não havia resposta. Do outro lado do vidro, as sombras se aproximaram. Uma delas tinha olhos idênticos aos dele. Roberto percebeu que a figura do outro lado imitava seus movimentos. Cada passo, cada gesto, era como um reflexo, mas distorcido. Seu sósia sorriu de novo, mas dessa vez bateu no vidro e o som ecoou dentro do quarto. Roberto percebeu que o vidro estava se tornando cada vez mais fino, quase líquido. Um pânico absoluto tomou conta dele. O outro começou a falar, mas sem abrir a boca. As palavras surgiam direto em sua mente. Você está no lugar errado. Eu preciso voltar. Roberto entendeu o que aquilo queria. Trocar de lugar. O vidro se partiu em rachaduras. O ar frio invadiu o quarto e as sombras avançaram. Roberto tentou resistir, mas foi puxado por mãos invisíveis. Seu reflexo entrou no quarto no mesmo instante, assumindo seu corpo. A última coisa que viu foi seu próprio rosto, agora com um sorriso estranho, olhando-o com piedade. Ele foi sugado pelo nevoeiro, mergulhando em um vazio sem fim. Do lado de cá, o outro se deitou na cama como se nada tivesse acontecido. Quando o dia amanheceu, os vizinhos cumprimentaram Roberto como se fosse o mesmo de sempre, mas não era. Agora, do outro lado da janela, Roberto grita em silêncio. Preso em um espaço infinito, pode apenas assistir enquanto sua cópia vive sua vida. À noite, outras pessoas se aproximam da janela, novos moradores curiosos, novas vítimas em potencial. A janela não dá para fora, ela dá para o nada. E o nada sempre quer mais. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. O nada pode estar mais perto do que você imagina.